gente, tudo bem? Estamos de volta com o nosso podcast Cine Girls. E hoje, além de falar de filme, a gente vai aprender. A gente vai aprender muito aqui, porque esse podcast hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Eu vim até de verde aqui, ó. A gente vai falar de vários filmes aí que falam sobre dinheiro. E vamos falar com uma especialista, Jaqueline da Melver. Seja muito bem-vinda. A Jaque, gente, ela tem uma empresa de educação para o mercado financeiro que se chama Melver. E nada mais justo do que a gente chamar ela para vir falar de filmes sobre investimentos. Jaque, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho aí da tua história com o dinheiro pra gente. Vamos lá, então. Jessy, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Olá para todos que estão nos assistindo. Muito feliz mesmo. Obrigada por fazer parte desse momento Eu já tão queria especial. ter feito isso por antes, falar né? de dinheiro já. É importante falar de dinheiro, Exato, né? As pessoas não precisam ter vergonha, né? Não precisam. Quando a gente pensa em dinheiro, a gente não teve essa educação, não teve essa formação. As pessoas têm vergonha de falar de dinheiro. Ninguém quer contar que está endividado, ninguém quer contar que está com problemas com dinheiro. E a gente vai sempre dando aquele jeitinho, né? Que o brasileiro, ele adora resolver as coisas. Então, a gente é muito criativo. Mas por que não colocar o dinheiro para trabalhar pra gente? Exatamente. Não é mesmo? A gente falou disso antes de começar o episódio. A gente trabalha pelo dinheiro? Exatamente. Não, o dinheiro tem que trabalhar pra gente, pela né? gente, sem dúvidas. Ele é um meio, né, da gente conseguir, E a gente né? sabe que não vai trabalhar para sempre, né? Vai chegar uma certa idade que talvez a gente não vai ter a saúde que a gente precisa para conseguir sustentar. E se a gente olhar para nossa previdência hoje no Brasil, ela está fadada ao fracasso. A gente sabe, já é fato. Então, o que a gente vai fazer agora com consciência para chegar lá e não depender dessa aposentadoria, mas continuar tendo uma vida de qualidade, né? Porque talvez a gente não tenha filhos, ou talvez nossos filhos não tenham condições de cuidar da gente, a gente não sabe, cada um tem a sua realidade. Então, eu preciso estar me preparando para chegar bem, porque a gente sabe que todo mundo aqui vai envelhecer. Exato. Se nada acontecer no meio do caminho, a gente vai envelhecer, É um fato que todo mundo vai para lá, né? Exatamente. E aí, a Melver, ela nasceu em 2020, com esse intuito de levar a educação, né? Meu marido, ele vem do mercado financeiro, trabalhou durante mais de 10 anos na XP, então acompanhou a crise de 2008 que a gente vai falar hoje, é o momento que ele acabou passando dentro do mercado financeiro, vendo várias vertentes, né? Várias partes mudanças diferentes, também, várias né? mudanças do mercado, exatamente. E aí, em 2020, ele saiu da XP para a gente fundar a Melver. Eu venho de educação. Que é uma empresa aqui em Floripa, gente. É uma empresa, quem quiser conhecer, fica no melhor ponto ainda, na Lagoa da Conceição. É uma empresa manezinha, lá na Lagoa. Somos apaixonados pela Lagoa, por Floripa, e acho que a Melver, ela tinha que nascer aqui mesmo, porque Melver vem de melhor versão. Jessy, eu não sei se você já sabia não sabia. disso. Legal. De melhor versão, porque a gente quer justamente isso. E a gente entende que essa melhor versão, ela vai passar pelo financeiro. Você precisa estar com uma saúde financeira equilibrada para que você consiga ter a sua melhor versão em todas as áreas da vida. Exato. E é isso que a gente quer, né? Empoderar para evoluir vidas. Ai, maravilhoso! Então, nada mais justo do que a gente começar falando. Já vamos falar dessa crise Bora lá. Vamos trazer o primeiro filme, né? O primeiro filme que fala dessa crise de 2008, a bolha que estourou lá nos Estados Unidos e daí repercutiu no mundo inteiro, né? Isso. Que foi A Grande Aposta, que Exato. é um filme que fala do antes de acontecer ali, que já tinha gente que tava vendo que aquilo ali tava errado, né? Exato. Steve Carell é um dos protagonistas desse filme. Temos Brad Pitt também, Temos Brad Pitt e temos também o Christian Bale, né? Que também faz esse filme com maestria, assim. Olha o elenco de peso que a gente tem aí pra falar de um assunto sério, que foi essa bolha, né? Exatamente. Isso aí mexeu com tudo, mudou completamente a visão das pessoas sobre o mercado financeiro, né? Sim, sem dúvidas. E acho que é um filme que traz uma lição pra gente, porque ninguém via que alguma coisa podia dar errado, tava todo mundo faturando alto, tudo pra maravilhoso, caramba. tudo lindo, tudo seguro, né? Tudo seguro, e aí, de repente, acaba tudo, todo mundo fica endividado, é aquela tal da bolha imobiliária, você acha que você tem um negócio, mas você não tem, você deve 3 vezes o valor dele, 4, sei lá quanto que foi, e aí virou Deus dará, né? Deus dará. Socorro. O que a gente faz numa situação dessa? E aí você não acredita mais nas instituições financeiras que até então eram seguras, estáveis, seguras, né? Não, tá aqui, eu consigo pegar nessa instituição, ela faz parte mesmo. Então, você parou de acreditar muito nessa instituição, né? E aí, o que as pessoas fizeram pra... Porque, assim, a gente retrata aqui no filme o que aconteceu na vida real. Como é que o mercado se recuperou depois disso? Assim, qual que você acha que foi Claro, demorou para se recuperar. A gente teve essa crise durante vários anos, né? Sim. Eu lembro da questão dos imóveis. Meu Deus, foi horrível, assim. Porque muita gente depende dessa área também
para os seus empregos e tal, né? Uhum. O que aconteceu aí pra gente conseguir a recuperação depois Acho que é disso? justamente buscar a educação, né? Buscar educação. Buscar entender um pouquinho mais de mercado, para talvez apostar menos e com mais qualidade, mais certeiro no assunto. E como que eles não identificaram antes essa bolha? Porque só algumas pessoas ali que conseguiram ter essa visão, assim. Ninguém nunca pensou, não, gente, tá muito fácil esse negócio aqui. Não sabe. Não tenho essa Não resposta. tem essa resposta. Tá vendo? Mas Gente, eu acho que, nem eu acho que tem o resposta mercado... nessa vida. Então, eu acho que o mercado financeiro ele é muito isso, né? Quando você olha de fora, você não entende, mas quando você tá lá... A gente fala bastante na Melver sobre construir o mosaico. E para quem conhece mosaico, a gente sabe que é o quê? É a junção de várias pecinhas que formam uma obra de arte. Uhum. Então, a gente fala de ter o teu mosaico próprio, as tuas peças da tua vida, que vão te ajudar a fazer essa leitura de alguma coisa que está iminente, que está debaixo do teu nariz e você não está vendo. Então, quando você consegue juntar várias peças do cenário e ter informação, porque hoje em dia a gente é bombardeado por informação. Sim. Hoje, em 2024, muito mais do que a gente era em 2008. Não é nem para Que comparar, ninguém assim. nem sabia tanto o que Não, tava a rolando gente ali, né? nem imaginava, né? Então, quando você consegue hoje juntar toda a informação que você tem, lógico, com filtro, porque nem toda informação ela é verídica. Uhum. Então, você precisa também averiguar de onde que vem essa informação. E aí, se você conseguir ter uma visão geral do todo, você vai conseguir tomar decisões com muito mais qualidade e não vai mais cair nisso. Mas a gente fala assim, poxa, Jaque, mas 2008 teve a crise do mercado imobiliário. Agora as pessoas caem no jogo do tigrinho. Pois é. Essa semana, a gente tá gravando aqui, pessoal, na última semana de junho. Vários influencers, inclusive, foram presos por causa do tal do jogo do tigre. Exato. Como que as pessoas Como? acreditam nisso ainda, Como? gente? Exatamente. Assim, você fala, puxa, mas tem tanta informação, tem tanta qualidade, as pessoas ainda acabam caindo nesse mesmo Negócio do golpe. dinheiro fácil. Porque é o dinheiro Gente, fácil. dinheiro fácil não existe. Não. Né? A fórmula mágica é trabalho mais trabalho igual a sucesso, né? Uhum. Então, E para não dá você saber investir, você tem que entender um pouco também, né? O Precisa. mínimo ali. Por mais que você tenha, não sei, o seu banco ou um corretor que vai fazer Sim. isso por você, vai cuidar para Uhum. você, você tem que ter um mínimo de entendimento do negócio para Precisa. saber no que o teu dinheiro é melhor, onde é melhor empregável, vamos dizer assim, né? Exatamente. Pegando o gancho disso tudo, aí eu venho com o Lobo de Wall Street, que esse cara, ele teve uma visão gigante. Ele falou, vou pegar todos os vendedores aqui que vendem outras coisas e vou vender dinheiro. E ele vendia um dinheiro de um pro outro, e foi também criando-se uma bolha Foi ali, né? criando-se, exatamente. Mas aquilo ali, E de repente não para de pé, né? É. Que você fica, onde que eu vou pegar agora pra fechar o buraco ali, né? Será que... Eu fico me perguntando, que assim, nesse filme, com o Leonardo DiCaprio, Eu sou né? apaixonada o Lobo por de esse Wall filme. Street, ele é excelente. Eu não sei como que ele não ganhou um Oscar por esse filme, Pela inclusive. atuação. Que foi brilhante. Eu acho que foi um dos melhores papéis assim. dele. Aí eu fico me perguntando, será que era daquele jeito mesmo que eles faziam aquelas festas e regado a bebida? Olha, e eu posso mulherada, falar, não eu sei o posso quê? falar. Ah. Quando lançou esse filme, eu tava... Você tava no mercado financeiro Eu já estava, então, eu tava começando, tipo, eu conheci o Raoni, né, há um pouco mais de um ano, e nós fomos juntos ao cinema assistir esse filme. E eu falava assim, gente, mas peraí, esse mercado financeiro que o Raoni trabalha, eu falei, Raoni, peraí, É desse jeito é mesmo? isso aqui. E ele falou assim, Jaque, até 2008, né, acho que nessa crise, nessa bolha, ou até depois, assim, 2010, eram muito frequentes esses jantares com clientes, essas viagens, esse sair depois de um jantar enfim. Uhum. E pra Gandaia. Ir pra Gandaia, boa. Ótima saída. Porque eles faziam Ótima festas saída. épicas ali. Era né? isso. Ele falou assim que tinha realmente muito disso, assim, porque a forma de você atrair um cliente, geralmente institucional, um cliente grande, era essa, né? Era servindo esse cliente, levando a restaurantes caros. E durante muito tempo ele chegou a viver isso no mercado financeiro aqui no Brasil. Uhum. Então não foi só fora. Lógico que o filme ele escancara, ele é Aham. muito, assim, ele é muito intenso. Mas, eu acho que boa parte não, o mercado financeiro não é só aquilo, obviamente. Sim, não era foi no só mundo aquilo, inteiro, né? mas ele não deixa de ser verdade. Ele foi isso, sim, durante bastante Olha que tempo. loucura. Não, porque assim, né? O dinheiro, o luxo, essas coisas, é uma maneira de Sim. você atrair as pessoas para aquilo que você tá querendo vender. Então, Exato. querendo ou não, deslumbrar Exatamente. uma pessoa com isso Sim, é sim. uma técnica não muito justa, vamos dizer assim, de ser usada para Exato. fazer aquilo. Mas se a gente for olhar um pouquinho até, eu acho que a Disney faz muito disso, né? Uhum. É oferecer uma experiência. Ah, sim.
que faça a pessoa ficar tão apaixonada por aquilo que ela tá. Lógico, em outro patamar, mas assim, é uma experiência que vai convencer, que vai impressionar e fala, bom, se essa pessoa consegue fazer isso, acho que ela consegue cuidar bem do meu dinheiro também. Porque a gente fala muito, né? O órgão mais sensível do ser humano, você sabe qual que é, Jessie? Coração? O bolso. Ah! Boa! Não sabia dessa. O órgão mais sensível do ser humano é o É o bolso. bolso. Quando dói no bolso, Gente, daí o negócio aí aperta. o negócio aperta, exatamente. Então, Faz assim, todo sentido. Não tinha pensado é pra onde nisso você ainda. vai correr. Uhum. E aí, quando você tem um assessor de investimentos, né, que a gente fala bastante aqui no Brasil, nós formamos na Melvin profissionais para trabalharem como assessores de investimento. Uhum. E ele é quem vai estar cuidando do cliente, está vinculado a uma corretora de investimentos, não a um banco, geralmente uma corretora, a assessoria é uma corretora. Uhum. E ele vai ter clientes aos quais ele vai prestar serviços, ele vai indicar quais são os melhores produtos, o que fazer, planejar uma reserva de emergência, a organizar um pouquinho essa carteira financeira. Uhum. E aí, de fato, você precisa confiar muito nessa pessoa. Sim, porque ela tá mexendo com o teu E dinheiro, você- que é o que dói no bolso, que você Que falou, é o né? teu órgão mais sensível, né? Então, Aham. assim, ela tá com o teu patrimônio nas mãos. Então, você precisa confiar, ser muito transparente com ela, mas essa confiança também, ela não vem da noite pro dia. Uhum. Porque a gente já viu vários exemplos de pessoas de má índole, enfim, que acabam se aproveitando, né, Nossa. do Ai, gente, do teve um investidor, agora aqui, do né? investidor desorientado, né, e sem Aham. informação. Então, quanto mais informação você tiver para conseguir... Não, mas a gente pode ir por esse caminho, né? A gente fala lá em casa que nós somos os piores clientes para qualquer assessor. É porque vocês Porque a estão... gente conhece o mercado, sabe de Aham. produto, sabe onde apertar a taxa. Porque aí o Raoni, ele vem de dentro da corretora. Então, ele sabe como que funciona, né? Então, você vai apertar o cliente. Só que para isso você precisa estudar, você precisa buscar essa informação antes Uhum. e ter muita experiência, né? Não é contar com a sorte de um jogo do Não, azar ou com uma não. pirâmide, enfim, que uma hora vai desmoronar. Exatamente. Não, essa questão da pirâmide mesmo, a gente viu aí agora uma empresa aqui de São José que deu um maior problema. Várias pessoas investiram e caíram do cavalo, porque realmente a pessoa até disse que no começo até foi tudo bem, né? Sim. Eu tava conversando sobre isso no final de semana. Agora, Uhum. você ficou sabendo? Fiquei sabendo. Eu, tipo, cara, coitado de mim, eu não tenho milhões ali pra investir, entendeu? Eu invisto meus 1.000 ali, tá bom. Agora, Exato. a gente vê que realmente teve gente que vendeu casa, que vendeu carro, que se desfez de empresa para botar ali naquele Exato. lucro que era, sei lá, de 1,5%, 2, 3, eu não sei quanto que era, enfim, Uhum. e acabou caindo do cavalo. E isso acontece muito, né? Muito. Nossa. Alguém enriqueceu, né? Alguém enriqueceu, exatamente. Isso já me leva para um outro filme que eu vou pular um aqui, depois eu volto Boa. nele, que é o Jogo do Dinheiro. E realmente é isso que você falou, é um jogo que você tem que ir encaixando várias Isso. peças. Exatamente. Se for bom pro teu corretor e se for bom pro cliente, beleza, maravilhoso. Se não for bom, alguém vai sair perdendo nessa. E sair Vai. perdendo, gente, dinheiro, tudo bem. A gente fala, às vezes acontece alguma tragédia e tal, perdeu dinheiro, mas a vida tá ali. Só que, gente, às vezes as pessoas, é isso que falou, dá tudo que a pessoa Tudo. tem. E aí, faz como? Como é que recupera isso? Às vezes nem Exato. recupera. Não recupera. Às vezes a pessoa perde tanto, né? E fica até doente mentalmente com aquilo ali. Exato. E esse Jogo do Dinheiro, ele fala muito sobre isso, né? Esse filme. Como você trabalhar ali. E realmente é um jogo. Se a gente for pensar. É um jogo que você tem que conhecer para poder... Aplicações. Para saber jogar, né? Quais as melhores, o que vai render mais. Sim. Aí muito se Entender fala... teu perfil de risco também, né? Isso. Porque assim, às vezes você tá com dinheiro e você fala, não, tudo bem se eu perder esse valor aqui, porque eu ainda tenho para pagar as minhas contas, para sustentar minha família. Então, isso aqui é o valor do risco. Eu tô tranquilo com isso, né? Então, porque ações na bolsa é isso, né? Uhum. Eu vou contar um uma caso. caixinha de Vou contar surpresas, aqui. né? Eu tenho uma ação de uma empresa, eu comprei essa ação em 2020. E eu paguei caro na ação. Ai. Caro não, vai. Assim, porque ela tá hoje, eu paguei caro. Mas eu paguei quase R$16. Uhum. E hoje essa ação, ela tá valendo R$1. Nossa, desvalorizou 15. Felizmente, eu tenho um percentual bem pequeno do meu patrimônio. Porque eu não sou a pessoa do risco. Uhum. Eu Gosto de investir com segurança. Eu invisto com segurança. Então, o meu Uhum. patrimônio eu invisto. A minha carteira é praticamente assim, 90% é renda fixa, onde eu sei bem certinho quanto que eu vou ganhar, quanto que vai render. E eu tenho um percentual que eu falo, aqui, se eu arriscar, beleza. Então, assim como eu tenho essa de 15, que hoje tá valendo um pouquinho mais de R$1. Sacanagem. E aí eu tive esperanças no meio do caminho, E aí né? você deixa Porque esse dinheiro lá. Ela foi despencando, né? Uhum. E meu marido assim, Jaque, vende logo. E eu falei, não, Raoni, deixa, tá tudo certo. Eu vou dobrar minha posição. Ainda investiu mais. Vou diminuir meu preço, né? E aí, quem sabe,
ela volte, depois eu recupero e tal, e não investir mais. Ele falou assim, Jaque, isso é coisa de investidor que vai ficar com dor de corno. Uhum. Porque sempre há... E eu falei, não, imagina. Aí você vai lá e você fala, bom, tinha experiência do lado para me orientar, para fazer a coisa Orientou, certa. mas não deixa quieto. Orientou e a gente, por falta de informação, né, fala, não, mas eu acho que ela vai melhorar um dia. Aí hoje eu brinco, já esqueci que eu tenho essa ação na carteira. Uhum. Se um dia ela voltar, perfeito, vai ser herança das crianças. Que pode ser que daqui a alguns anos ela melhore, né? Então, e se ela não voltar, tá lá, tá tudo certo, não tá me fazendo falta, Uhum. porque eu não arrisco o dinheiro que vai me fazer falta. Uhum. Então tá lá, faz parte do meu investimento de risco. Mas aí também tem outras ações que você comprou com esse mesmo preço médio de R$ 15, hoje ela vale mais de 20. Então você faz a conta, você tá tendo um lucro. Então, meio que o lucro que eu tenho numa compensa o prejuízo da outra. Mas assim, é um jogo que tem que é um saber jogo. É um jogo. jogar Você tem que né? estar preparado, porque senão a gente acaba vendo várias histórias muito tristes, né? Acho que a pandemia de 2020 ela veio para mostrar que Nossa, muito. acho que é muito mais forte assim para a maior parte das pessoas do que lá de 2008, Uhum. mas ela veio para a crise, né? Mas ela veio para mostrar que nem tudo é 100% estável. Uhum. Então assim, a gente tem vários conhecidos que tinham boa parte do patrimônio deles investido em bolsa, investido em renda variável, e renda variável, como o próprio nome já diz, ela varia. variável. Ela varia. Então, hoje você tem X, amanhã você vai ter menos 2X. Uhum. E é isso, faz parte da renda variável. E eles perderam, assim, boa parte do patrimônio, porque as ações, elas despencaram, o mercado Sim, foi colapsando. colapsou. E aí, às vezes, você não tem estômago para esperar o mercado voltar, que é o que eu estou esperando com as minhas ações. Tô tranquilo, você não tem estômago para esperar Deixa ele ela voltar. quietinha lá numa caixinha. Exato, aí você acaba tendo que liquidar a operação antes e assumir esse prejuízo. Uhum. E aí, enfim, a gente viu várias histórias de famílias assim que perderam patrimônio. Você ouve histórias tristes assim de... até no jogo do tigrinho, né? Puxa, eu tenho dos R$ 20 aqui. Ai, mas eu vou tentar ganhar 200. Aí eu consigo pagar a conta de luz que vence hoje e ainda vou ter mais 180 para ganhar outra coisa, para fazer uma compra. Só que aí você perde aqueles 20. Aí você tenta ganhar de novo. Aí, de repente, você não paga a conta de luz, você não paga o aluguel. E você tá fica... devendo R$ 500. E você tá devendo R$ 500. É um ciclo, né? É um ciclo vicioso, realmente. Exatamente. Porque o jogo é um ciclo vicioso. Às vezes a pessoa não sabe isso mesmo. E lidar com não, aquilo, lógico, né? não só o jogo, mas no mercado de ações também, né? Às vezes você Uhum. tá ali acompanhando e você acha, puxa, não, eu tenho certeza que essa ação vai valorizar. Certeza com base em achismo. E aí O mercado financeiro não é uma certeza, né? Ele é não volátil, ele é um mercado totalmente variável. E é né? um mercado que se regula, né? Uhum. Então, assim, tem que estar muito ciente do que você vai fazer para não acabar caindo nessas armadilhas. Golpes, vamos dizer assim. Tem um Isso. filme que ele fala muito sobre isso, que é O Homem que Mudou o Jogo. Que é uma história onde o Brad Pitt, ele vai ser um treinador de um time e ele começa a procurar pessoas que caibam no orçamento dele para melhorar aquele time. Sim. Esse filme, ele é uma lição, né, de como a gente aprender a jogar com as armas que a gente tem. E eu acho que realmente o investimento é isso. Vou aprender a investir com o que eu tenho. Tem muita gente hoje, você estava falando ali do risco, do seguro. Ai, que deixa lá o dinheiro na poupança. Todo mundo sabe que o brasileiro adora uma poupança, né? Fato. Só que diz que... Desculpa, diz que é o investimento que menos dá lucro, vamos dizer assim. Ele é pequenininho e tal. Mas ele é um investimento super seguro, né? Então, eu acho que a Caixa Econômica, os bancos aí e tal, eles foram criando uma cultura, até mesmo pela propaganda que eles fizeram durante anos, de que se você botar o dinheiro na poupança, ele tá seguro, tá guardadinho ali, ele vai ser seu em algum momento. Mas também você não tá arriscando muito, né? O Homem que Mudou o Jogo foi mais ou menos isso aí. Ele fez dentro da segurança dele e ele conseguiu mudar e fazer o time, né? E ele foi uma pessoa que pensou fora da caixa, Totalmente. Ele olhava análises que ninguém via. Esse cara é bom nisso, mas ele também é bom naquilo, e ninguém deu crédito pra ele no começo. Ele foi super criticado, né? Exato. Eu acho esse filme muito sensacional. Toda vez que tá passando, assim, eu paro pra assistir. Pra assistir mais um pouquinho, porque né? você sempre pega alguma coisa que você não pegou no primeiro. E aí é coisa de momento de vida também, né, Jessie? Tem horas que você que é mais tocado por uma parte, horas por outra, você fala, se ele conseguiu pensar fora da caixa, acho que eu também consigo, né? Eu vou tentar adaptar isso pra minha realidade e vou mudar isso aqui agora. Outras vezes é um outro ponto que ele fez lá e de usar
A gente até leu lá na Melver, né, num dos nossos produtos, o livro O Poder do Menos. Uhum. E ele fala justamente sobre, ó, trazendo até um pouquinho de livros aqui, que também é minha podemos paixão, falar, aí não entrando tem aqui nos problema. livros, até porque É dica. vários livros acabam virando filme também, né? Exato. Mas ele fala muito sobre isso, de fazer mais com menos recursos. Uhum. Então, lógico, tem momentos e momentos, mas às vezes você precisa justamente, sobretudo começando uma empresa com menos recursos, aproveitar ao máximo os recursos que você tem. Exatamente. E ali ele fez muito isso, né? Tanto é Uhum. que o homem que mudou o jogo, ele mudou a forma de se Exato. contratar ali no. Era. Meu Deus do céu. Esqueci o nome do esporte. Tô com golfe na cabeça. Beisebol, né? Beisebol. Era beisebol que era o Uhum. dos times dele. Isso. Imagina, beisebol você tem milhões de jogadores ali no teu time. Então, você tem que realmente saber onde investir. E a hora certa, né? É. A hora E certa ele de tinha pouco. acionar cada uma das peças, né? E ele tinha pouco. Ele teve que fazer um milagre, realmente. Por isso que virou filme. Se eu não me engano, esse filme é até de um livro, tá? É uma história baseada em fatos reais. Em fatos reais. Exatamente. Ó. Então, você vê como é que... Aí tem um outro já. Eu pulei um filme lá, eu já vou falar, vou voltar nele. Mas eu queria falar do... Que a gente estava falando agora, que não saber parar. Poder e Cobiça, Wall Street. Esse filme é um pouco mais antigo, ele é lá da década de 80. Mas ele fala basicamente o que fala o Lobo de Wall Street também. Ele é do ano que eu nasci. 87, exatamente. Então, e ele também fala poder e cobiça. Ou seja, às vezes as pessoas ficam tão deslumbradas com aquele negócio da grana, do dinheiro, não sei o que, elas não sabem nem por onde começar e elas se encantam e se deixam levar também, né, Jaque? Como você falou, eu comprei ali, tava rendendo e tal, vou deixar. Não vai achar que aquilo ali vai dar ruim alguma hora, né? Ou então a gente vê bastante, até hoje em dia o mercado ele tem vários influencers, né? Vários, assim, alguns de fato, eles conhecem o mercado, eles estudam, então eles são pessoas sérias, que realmente, assim, têm um histórico em mercado financeiro, eles têm propriedade para falar do que eles estão falando. Por exemplo, a Melver. Vou puxar aqui para o nosso lado, né? Trabalhou mas a gente quantos anos dentro desse mercado, né? Antes muitos, de assim, você vendo várias crises e, enfim... E operando, né? Não foi só na teoria, foi na prática mesmo. O Raoni era broker, então, assim, passavam bilhões de reais pela mesa dele para clientes institucionais. Então, joga de um lado, joga para o outro. E ganhando dinheiro e fazendo o mercado crescer. Só que você tem também outras pessoas que... tá na moda ser influencer, né? Então, acho que eu posso falar de mercado financeiro. E aí, fala tanta coisa, a pessoa não sabe do que ela tá falando. E aí, como nós somos um povo influenciável... Você hoje já sabe identificar o cara que tem uma noção e o cara que não tem. Sim. Você já pega o pulo do gato, né? Você olha o histórico. E tem vários, né? Por exemplo, eu assim, quando eu comecei a olhar esses influencers na área do dinheiro, vamos dizer assim, a primeira que me apareceu foi a Natália Arcuri, que eu não sei se ela faz um trabalho sério. Ela faz um trabalho maravilhoso. Mas eu acho que, assim, esse negócio de... Ela fala de um palavrão, a despudência do brasileiro. Exato. Eu acho que realmente é isso. Ela fala em muitos vídeos dela que ela grava, que, assim, a gente, como a gente falou, a gente não aprendeu isso na escola. Não. A gente não veio com uma matemática básica para você aprender que você não deve gastar mais do que você ganha. Que você usa o cheque especial como sendo um dinheiro que você tem, e você não tem. E ali ela fala muito sobre isso. Você não deve gastar mais do que você ganha, você deve ter, às vezes, uma fonte básico, de renda. né, Princípio Jessi? básico, É o começo, assim. Só que a gente acaba... Aí, talvez até muito por esse mundo que a gente vive hoje, de facilidades, você acaba querendo viver a vida do outro. Aquela vida que você, de fato, não tem condições de levar, mas você gostaria de ter. E aí, assim, você ganha X e você gasta 2X. E aí é uma armadilha. E aí não fecha a conta. Não vai fechar nunca, né? Então, essa questão da educação, da gente ter uma educação financeira desde lá do colégio, a gente não tem isso, né? A gente não... É que nem eu falo, cara, você não aprende a fazer uma comida, a lavar uma roupa. Isso são coisas básicas que, às vezes, nem o seu pai e a sua mãe sabem direito, não aprenderam direito, muito menos no mercado financeiro. Eu, na minha casa, o meu pai é uma pessoa que trabalhou a vida toda, sempre correndo atrás do dinheiro e não o dinheiro trabalhando para ele. E ele não teve uma educação financeira na casa dele. Porque ele foi uma das primeiras pessoas que fez uma faculdade. E isso que ele fez faculdade de contabilidade, olha lá.
Trabalhava com números. números, né? Acabou caindo na parte da informática e tal, enfim. Mas ele sempre foi uma pessoa cuidadosa. E eu lembro do meu avô, quando eu era pequena, que a gente saía às vezes pra comprar alguma coisa com ele e tal. Ele falava assim, ele só pagava à vista. Meu avô, eu nunca vi o meu avô comprando nada parcelado. Tá. Era tudo à vista, assim. Então, O dinheiro que eu tenho, eu garanto, né? exatamente. As lições que eu peguei foram essas. Já o meu pai, não. A minha mãe, ela gostava do parcelado. Daí entrava nas frias. Então, assim, a gente não teve essa educação em casa, que é o que vocês estão fazendo agora, que vocês têm um projeto legal, né? Que leva educação para as crianças. Isso. Então, isso eu acho que é muito importante. É uma coisa básica que a gente precisa ter na nossa vida, que a gente não sabe. Às vezes o cara chega... Gente, tem coisas assim que eu fico pensando. Às vezes a gente chega na faculdade, o cara não sabe fazer uma conta básica de matemática e não sabe escrever direito, não sabe interpretar um texto. E hoje é a realidade de milhões de pessoas aqui no Brasil, né? E é triste você ver isso, assim... Aí a gente acaba vendo aqui nos filmes as lições que a gente tira deles. Gente, dá pra mudar essa realidade? Vamos botar uma Melver, vamos botar uma Natália, vamos botar pessoas que realmente querem mudar. Então, eu acho que isso é muito válido, né? E a gente precisa começar a falar de dinheiro sem ter vergonha de falar de dinheiro. Precisa. Acho que é o primeiro ponto, né? Desmistificar esse tabu que gira em torno do dinheiro, né? Por quê, né? Porque a gente usa ele todo dia, né? Ele é um meio, as pessoas, elas até têm, às vezes, vergonha de ganhar dinheiro, né? Gente, não tenha vergonha de ganhar dinheiro. É isso que vai movimentar a roda, que vai fazer as coisas funcionarem. E fale sobre dinheiro, né? Converse com as pessoas. Esteja aberto a tentar entender como que ela está fazendo, para depois você poder fazer parecido. Inspire outras pessoas. Porque às vezes a pessoa só precisa assim, não, estou investindo na poupança. Puxa, legal que você já está investindo, mas vem aqui que eu tenho uma outra forma de investir que você vai ganhar. Com a mesma segurança da poupança, porque a gente sabe que a poupança, ela é o primeiro. É pouco, mas ela é garantida. Mas eu consigo ter também um CDB que vai ser o dobro da poupança e vai ser tão seguro quanto. Então, a gente consegue, hoje em dia, fazer esses investimentos com risco zero, confiando nas instituições, né? Porque acho que lá em 2008, né? Quando o Raoni começou, quando a gente teve várias crises, enfim, e muito forte, quando ele falava para os amigos dele, gente, eu vou trabalhar na XP. E eu lembro que na época, as pessoas não sabiam nem o que era, né? Ele tinha uma proposta do Credit Suisse. Então, pensa, um banco suíço, super forte, super estável, para um estágio muito bem remunerado. E ele recebeu a proposta da XP. E na época era assim, X o quê? XP, eu nunca ouvi falar. O que é isso, da né? Xuxa. É de comer, é da Xuxa. Exato. Ninguém nem sabia, nem fazia ideia de quem que era a XP. E ele escolheu a XP porque ele sabia que ele ia poder crescer muito mais, onde eram jovens empreendedores, com mentes abertas, com esse espírito empreendedor, querendo fazer a diferença no mercado, do que num banco muito mais engessado, com processos e mais quadrado. Então, ele foi para a XP. E, de fato, então, quando você compara, lá na época, era muito mais palpável você estar no banco. Hoje também, durante muito tempo, né? Para as pessoas investirem em dinheiro, não, se eu for investir meu dinheiro, então, eu vou guardar na poupança da Caixa. Porque eu conheço a Caixa, porque a Caixa é do Brasil, porque ela é segura. Enfim, eu não vou arriscar na mão de uma empresa que está nascendo e que eu não consigo pôr a mão. Porque a XP, ela não tem uma agência física, né? Nossa, assim, tinha mais essa barreira ainda, né? Não tinha espaço físico, era tudo online. Tudo online. Então, assim, hoje você está muito mais tranquilo com isso, porque você tem bancos digitais que eles acabam mostrando que existe, que é possível e facilita. Mas, antigamente, a agência era muito importante para as pessoas. Ela precisava saber que o dinheiro dela não estava ali naquele espaço físico, mas na cabeça dela ele está. Então, assim, hoje, quando você tem XP com mais de 20 anos de experiência, falando, e tem outras corretoras, além da XP, né, que são estáveis e que trazem isso, essa segurança para o investidor, ela ficou muito mais palpável. Então, você consegue, sim, buscar uma outra forma de investir teu dinheiro, né? A gente ouvia, assim, de várias pessoas. Meu amigo, ele conta sempre de uma senhorinha que foi visitar a XP, porque ela queria conhecer o prédio. E ela foi lá, e aí, felizmente, ela encontrou com ele, porque ele tem um coração maravilhoso. E aí, assim, a senhora veio visitar alguém? Não, eu vim aqui conhecer a XP. Eu vim saber se isso aqui existe, para botar exato, porque eu tenho um dinheiro que eu quero investir. Exatamente isso. E aí, ele, não, vem cá, vou mostrar para a senhora. Ele mostrou todo o prédio para ela, conversou. Era uma cliente de mais de R$1 milhão guardado em casa. Meu Deus, no colchão ainda, não era nem numa poupança. Não era, tipo, guardado em casa o dinheiro. Então, assim, essa importância. Olha o potencial que a gente tem, como você falou, né? A gente tem tanto poucos hoje. Olha o potencial que a gente tem de pessoas que, às vezes, não
não sabem fazer o dinheiro trabalhar por Não. elas porque ficam inseguras. E é Inseguras. por falta de conhecimento, E lógico, né? né? Quando você vê vários desses filmes, nossa, o Lobo de Wall Street, você fala assim, você fica maluco, né? Você fala, Aham. gente, se vão fazer isso com o meu dinheiro, eu não vou colocar o dinheiro nesse investimento, eu não vou colocar, não vou pro mercado financeiro. Mas aí, talvez muito pelo contrário, né? Acho que o mercado, ele evoluiu, ele tem instituições muito sérias, Sim. pessoas muito íntegras, muito corretas. Então, assim, sempre pesquisar pela história de quem está fazendo, né? Uhum. É o mínimo que a gente pode fazer, tentar ver quem está ali por trás, quem são essas pessoas que movimentam essa empresa. Se você confia nessas pessoas, se você sabe que elas fizeram dar certo, já é um primeiro passo, um primeiro estágio que você pode investir. Uhum. Tanto é que ela foi lá pra investigar se o prédio Para existia. investigar se aquilo era Ela verdadeiro. tá errada? Não tá. Ela tá querendo cuidar do dinheiro dela também, né? Não vamos julgar. Exatamente. Então é bem isso que você falou. Ela foi lá investigar, ela quis conhecer, Exato. ela quis saber se aquilo era seguro pra ela, né? Exatamente. E é uma forma de você poder aprender também, né? E hoje as instituições, elas estão abertas, né, para receber. Então, assim, Aham. vai lá, bate na porta, conversa. A primeira que você bater na porta não precisa ser a empresa que você vai investir teu dinheiro. Você pode conversar com 2, 3, 4 empresas, com vários assessores dentro daquela empresa, até encontrar uma pessoa que fala, eu gostei da Jessie, eu acho que ela vai ser uma boa pessoa para cuidar do meu dinheiro. Uhum. Então, você vai investir, vai confiar nela e vai fazer teu investimento. E hoje a gente tem também bastante informação gratuita, né? Como você falou, Muito. várias dessas Muito. empresas, elas colocam conteúdos hoje disponíveis de graça no Exato. YouTube para você começar, para você entender um Exato. pouco, para depois você resolver o que você vai fazer, né, para poder Isso investir. mesmo. É legal isso, né? É. Isso é uma coisa importante, porque é isso que você falou, a gente não tem a educação, mas a gente precisa educar. Precisa E essa educar. educação tá acontecendo de 15 anos para trás, ela é uma coisa super nova também, né, para as muito. pessoas. Então, acho que esse medo, essa insegurança de investir, como você falou, realmente é uma questão de você não ter a informação. Mas que ela tá disponível, você pode Hoje correr ela tá. atrás, né? Hoje ela tá disponível. É. A Exatamente. própria Melver ali, provavelmente no YouTube de vocês, no canal de vocês, ela tem muita informação, muito né? conteúdo. A gente tem uma série de vídeos, né, no YouTube que chama Mercado em 3 Minutos. Aí, ó, tá vendo? 3 minutos, gente. 3 minutos. 3 minutos assim, você não faz nem um café direito, às vezes. Não faz. Você tem 3 minutinhos para assistir, para aprender alguma coisa nova, para entender quem são essas instituições que regulam o mercado, quem está por trás disso, né? Então, é para trazer realmente, assim, um beabá de mercado, para conhecer, para saber. Então, tem muito conteúdo de qualidade e na Belver a gente garante que é verídico, que tem uma base por trás. Então, assim, procure por essas instituições. Vou fazer uma pergunta de leiga agora. Vai lá. Eu, por exemplo, se eu não quiser investir com nenhuma instituição, eu consigo investir, a Jessie, pessoa física? A gente tem essas possibilidades ou não? Eu preciso investir através de uma instituição. Você vai depender de uma instituição. Vou De um depender. banco que vai te oferecer, se você conhecer os produtos, você pode perguntar para o banco quais são os CDBs que ele tem, quais são os Tesouro Direto, quais são os produtos mesmo que ele tem disponíveis para você investir. Então, vai ser um banco, aí o banco da sua confiança, pode ser uma corretora. Uhum. E ligado a essas corretoras, a gente tem vários escritórios de investimento, que eles representam a corretora. Então, eles são vinculados à corretora e eles oferecem todos os produtos que a corretora tem disponível no portfólio. Uhum. Então, você vai depender de algum intermediador. Sempre tem que ter alguém ali. Sim. Agora, no caso de ações, se eu quiser comprar ações de uma empresa como a Vale, por exemplo, eu consigo comprar ou também preciso de um Você intermediador? vai depender de uma pessoa intermediária. Uhum. Querendo ou não, alguém Sim. vai ter que ganhar junto com você. Então, é um ganha-ganha, né? Sim. Vamos dizer assim. É um ganha-ganha. Ou um perde-perde se você não tiver muita sorte no seu investimento. Com certeza. Tem Mas, já vou te falar. Ah, A gente tem na Melbourne um curso maravilhoso de opções, que ele é um pouco mais sofisticado, mas ele é justamente para você aprender a ganhar dinheiro quando todo mundo está perdendo. Então, você vai proteger o teu patrimônio. Então, assim, eu tenho O ações... mercado de opções já é uma coisa... Eu já ouvi falar do mercado de opções quando eu fiz aquele curso na XP. Sim. Mas ele já é uma coisa um pouco mais avançada. É uma coisa Ele para quem Sim. já investe, já tem um conhecimento. Eu né? acho que ele vai fazer muito mais sentido se você tiver uma base já, se você já tiver ações. Então, você tem ações da Vale, e você acha que essa ação tá cara hoje. Você consegue fazer algumas atividades de opções, esqueci a palavra agora. Operações? Algumas operações como opções, onde você vai diminuir o teu custo de aquisição. Então, ao invés de você pagou R$60, você consegue ir fazendo todo mês um pouquinho, de repente o teu custo de aquisição dessa ação, ele é 50 e no mercado ela está 60. Então, hoje, se você for vender, você já tem um lucro de R$10, porque você foi diminuindo o teu custo de aquisição.
Então, É uma forma de ganhar também. de ganhar também, exatamente. Então, às vezes, o que acontece? Aquela ação, ela hoje está R$60, final do ano ela está 50. Só que você vai fazendo ao longo do ano várias dessas pequenas operações e o teu custo de aquisição é 45. Então, a R$50 você ainda está tendo lucro, Aham. mesmo com toda a desvalorização que ela teve. Então, assim, existem vários mecanismos de proteção, Legal onde você usa isso. o mercado a teu favor, né? Independente se vai subir ou se vai descer, você vai surfar a onda da volatilidade. Então, você Aham. vai aprender a olhar, vai aprender a se posicionar e proteger o teu patrimônio. Por isso que é bom ter um corretor que saiba, porque às vezes ele pode identificar essas Essas oportunidades, vamos dizer oportunidades. assim, que você não tem tanto conhecimento nisso, né? Exatamente. Então tá aí Você tem que ter alguém ideia. sério por Aham. trás, te apoiando, acompanhando e te mostrando um pouquinho do caminho, né? Uhum. Então, Porque eu faz lembro sentido. que teve um boom aí no início dos anos 2000, que as pessoas ganharam muito dinheiro com bolsa, né? Ganharam, assim, quantidades grandes. Daí começou a se A falar gente em tem investir em bolsa. investidores, assim, bilionários, né? Aham. O Barsi é um deles, assim. Ele é uma das pessoas que ele fez todo o patrimônio dele com ações. Então, realmente, Que assim, teve uma loucura, né? época maravilhosa. Pensa, quem ia também naquela época, vamos falar lá nos anos 80, quem ia imaginar que uma IBM, uma Dell, uma Apple, uma empresa desse Eu tipo surgi. ia surgir, ia estar hoje na Não. frente de empresas que eram super Sólidas, né? tradicionais, Tradicionais. sólidas, e daí os caras hoje eu acho que o mercado da tecnologia é o que mais rende, né? Com Provavelmente. certeza. E hoje, assim, eu aqui do Brasil, eu consigo comprar, né? Ações na Apple, ações no Consegue. Google, então você consegue. Quanto custa uma ação hoje numa empresa dessa? Só por curiosidade, mais ou Eu menos. acho que a ação da Apple tá mais de 100... Agora, R$100 ou $100? Ó, Deve ser eu dólares, né? acompanho. Ó, aqui, ó. Tá R$212. Olha, gente, tá vendo? Ó, Então é uma média e uma base aí de $40, então, uma isso. ação. É. É uma ação com um custo alto, É um né? custo alto, sim. Quanto que é uma ação, tipo, para quem tá começando, assim, eu quero investir? Você vai ter ações, acho que dos mais variados valores, assim. Tem ação de R$1. Americanas. Ah, Teve coitada. um escândalo de Americanas. Americanos, talvez gente seja uma citar, oportunidade para uma assim, empresa. Quem sabe, se eles se reinventarem e pensarem fora da caixa, quem sabe eles voltem a estar no patamar que eles estão, mas tá Uhum. menos de R$1 a ação da Americanas. Olha só. Aí Assim, dá eles pra veem numa começar, né? concorrência com o Magazine Luiza, que eu sei que também abriu bolsa, com Isso. aquela Alibaba lá, né? Com Via Varejo. Então tem vários aí. Então você não precisa Tem. investir só num mercado. Você pode também. Não. Ai, tem mais uma coisa, não investir tudo numa cestinha Não. só, né? A ideia Essa de é diversificar. Essa é a regra de ouro, né? Aham. Não coloque seus ovos na mesma cesta. Tem Diversifique. Diversifique, acho que é o segredo Que é como pra você falou, às vezes você perde de um lado, mas ganha do Isso, outro. exatamente. Uhum. E até quando você for fazer uma carteira de ações, pense nessa diversificação também. Então, não tem apenas ações ligadas a banco. Eu gosto do Banco do Brasil, eu gosto do Banco Itaú e do Banco Bradesco. Eu vou ter ações dos 3 bancos. Não, escolhe um que você mais gosta, que você acredita, investe no setor bancário e escolha um outro valor para colocar num outro setor que você acredita, de construção, mercado de saúde, enfim, algum outro setor, né? Então, diversifique também o teu portfólio de ações, né? Não só no mesmo, porque a tendência é, se der uma crise naquele mercado imobiliário, por exemplo, tudo que você tem em imobiliário ele vai cair. Então você perde assim, tudo uma você vez perde só. tudo de uma vez só. Se você estiver diversificado, você perde um pouquinho aqui, mas compensa ali. Então, diversificação ela é a chave para qualquer investimento. Perfeito, viu, gente? Cine Girls também é educação. Você tá Muito. aprendendo super hoje aqui sobre investimento, ações, mercado financeiro, como fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Exatamente. A gente vai ter todo o entretenimento, né, com esses filmes maravilhosos que vão instigar, né? Exatamente. Que vão despertar esse interesse de conhecer um pouquinho mais do mercado financeiro. Porque nesse filme aqui a gente tem várias sacadas, assim, Várias. também, né? Que a gente aprende ali. Várias. Depois a gente vai estudar para entender um pouquinho mais, para poder começar a investir, né, gente? Tem mesmo. um filme aqui que a gente falou dele antes, que é o Merging Call, O Dia Antes do Fim, que é outro que também começou a prever aí o que ia acontecer. E os caras que tiveram a sacada, que conseguiram tirar a grana deles do investimento, eles se seguraram, né? Então aí, Sim. de novo, entra a educação. Eu tô vendo que o negócio aqui vai dar uma crise geral. Vamos cair fora antes, Vamos né? cair fora antes. Porque você vai ter esse feeling, né? Esse olhar apurado, assim. Saber entender isso, né? A gente fala bastante disso lá em casa, que você tá atento, você consegue perceber essas nuances. Aqui não vai dar bom, deixa eu trocar isso aqui e mudar enquanto dá tempo. E lógico, né? Assim, nem tudo são flores.
Então, você vai ter também no mercado pessoas com informações privilegiadas e que vão usar isso de maneira A seu favor. A favor delas. inadequada, a favor delas. Exatamente, Uhum. né? Até no caso de Americanas, a gente teve um caso, né, de uma operação com opções que foi realizada na véspera do presidente revelar o escândalo. Então, assim, Quis aproveitar sabe? daquilo ali. Exato. Você Até sabe que que não ponto foi também essa totalmente pessoa. correto. Até que ponto exatamente, essa Uhum. pessoa é idônea, né? Isso mesmo. Vai saber, né? Vai saber. Então, tá sempre atento, né? Acho que fica essa mensagem, né? Assim, de estar sempre acompanhando as fontes. Exatamente. Gente, tem que estar informado, não adianta. Para Muito. qualquer coisa que a gente vai fazer hoje em dia, a gente precisa de informação Isso. para a gente poder ter um embasamento para poder tomar decisões melhores também, né? Exatamente. Tem um filme aqui que fala sobre o primeiro milhão. Aí aqui eu quero entrar no sonho do jovem dos anos 80 e 90. Porque quando você chegar nos 30, você já vai ter o seu primeiro milhão. Todo mundo ouviu isso. A nossa geração é a geração do você pode tudo, né? E era meio que meta, né? Assim, Era não, meio que preciso, meta. até os 30 anos eu preciso estar casado, com filhos e com 1 milhão na conta. Ixi, já não fiz duas coisas. Pronto, né? Era assim, se chegar aos 30, lógico, hoje a gente consegue ter essa clareza De que não é tão fácil os assim, 30 né? são os novos 20, então a gente tem até os 40. Quem sabe? Eu tô ali no limite, então. Ai, tá faltando esse milhão na minha conta. Mas é Bel bem isso. resolve, a gente vai te ajudar. A nossa geração, ela teve uma educação que a gente podia tudo e tal. Aí Sim. eu quero chegar numa Sim, coisa sim. que é a frustração das pessoas. Porque, cara, não é assim. Na nossa geração já ficou muito mais difícil da gente poder comprar uma casa, porque as coisas custaram mais caro. A geração dos nossos pais, o objetivo deles era comprar uma casa, ter ali uma segurança financeira, bababá ainda. Enfim, a gente não teve isso. O nosso mundo, ele veio como você falou, é tudo louco, vamos ter milhões de opções para fazer. Você pode ficar rico, com 30 anos pode ter o seu primeiro milhão, Sim. mas e a pessoa que não conseguiu ter o primeiro milhão? Aí, o problema da saúde mental, que muita gente, que nem você falou. A sociedade cobra. E você vê a vida do outro no Instagram, que é maravilhosa, e a sua não é a milionária. E aí, como é que fica? Como é que a gente faz para ultrapassar essa barreira eu acho que o primeiro ponto é você se questionar se de fato aquela vida maravilhosa é verdadeira ou se ela tá parada em dívidas. Porque às vezes você tem, né, aparentemente 1 milhão de patrimônio e 10 milhões de dívida. Pode ser. Então, não é verdade. Assim, então, acho que o primeiro ponto é esse, né? É se questionar se de fato aquela vida que você tá vendo ali, ela é assim ou ela foi feita para que você achasse que ela é maravilhosa. Segundo ponto, acho que é investir. Então, a gente falava muito, né, que existe o sonho da casa própria. Acho que a nossa geração, ela cresceu muito com isso. Muito. Mas quando você olha hoje, você consegue ter um olhar diferente. Então, assim, os imóveis também, eles estão, assim, num preço exorbitante. absurdo. Pelo menos aqui em Floripa, realmente é. Né? Mas acho que é meio que geral, assim, você acabou vendo essa supervalorização dos imóveis, né? Então, assim, quem tinha um apartamento de 100 mil, hoje ele vale 200. Você fala, opa, que legal, ganhei dinheiro. Então, para os investimentos, ótimo. Mas ele deixou de ser tão rentável, porque também tem alguns que não estão mais valendo tão a mais. Então, qual que é a conta que a gente faz, que a gente fala muito hoje para quem está começando? Se é teu sonho ter um apartamento, financia. Ao invés de pagar aluguel, você vai pagar a prestação. É uma forma. Acho que o Brasil ele consegue construir muitas coisas fazendo dívidas conscientes, né? Então, você vai fazer escolhas. Olha, em vez de comprar, então, 2 blusinhas novas todo mês, eu vou pegar esse valor e eu vou pagar a prestação do meu apartamento e eu vou ter algo sólido, porque esse é o meu sonho. Isso me preenche. Então, eu acredito que se é o teu sonho, se é o que você se vê, se vai te trazer felicidade, realize esse sonho. Agora, se de outro lado, se você pudesse, em vez de pagar R$1.000 de prestação de financiamento, mas morando longe, porque o dinheiro que você tem não vai te permitir comprar um apartamento perto do teu trabalho. Então, vai ser morando longe, tendo que passar mais horas no trânsito, correndo risco, demorando mais, cansando mais e fazendo talvez menos coisas que você gostaria de fazer no teu dia. É uma escolha. Mas, então, se você não quiser fazer isso, quiser morar perto do teu trabalho, e você tem esse dinheiro já do imóvel, né? Para você começar, para comprar um imóvel, mesmo que financiado, você tem que dar uma entrada. O banco não vai te liberar 30%, pelo o banco menos, não vai te liberar 100% do financiamento. Então, você já tem esse valor. Invista esse valor, pague a mesma quantia de aluguel ou pague menos, mas more perto do seu trabalho.
porque você consegue alugar alguma coisa. Então, naquele mesmo valor, mais perto. Então, você vai estar pagando aluguel, mas aquele teu dinheiro que está investido, a cada 5 anos, mais ou menos, 5, 8 anos, dependendo da taxa de juros, o valor que você tem, ele dobra. Se Isso é você muito tem, interessante. é interessante. Então, assim, se hoje você tem 100 mil, você sabe que daqui a 7 anos, você vai estar com 200 mil. E aí, às vezes, você Só que consegue aí, comprar em aquele 7 apartamento à vista depois. Exatamente. Só que aí, em 7 anos de novo, os 200 mil viraram 400. E aí, mais 7, eles viraram 800. E aí, mais 7, você já tem 1 milhão. 1 milhão e 600. Já Então, chegou no milhão. Você chegou lá. Só que aí, isso se você começar com 1 ano, por exemplo, se seu pai for investidor e botar um dinheirinho pra você, quando você tiver 30, você pode ter 1 milhão. Você pode ter 1 milhão, se teu pai tiver essa consciência. Por isso que é importante, né, Jess, a gente falar de educação financeira principalmente na escola. Exatamente, principalmente com as crianças. E agora porque ninguém tem essa visão. Eu não sabia disso, que se eu pegasse esse 30% e colocasse ali, daqui a 4, 5, 6 anos eu ia dobrar. Então... É lógico, de acordo com a taxa da economia, ele vai dobrando ou antes ou pouquinho depois, mas assim, uma média, né? A gente pega 7 anos como uma média. E a gente não tem essa informação. E olha só que é legal, Jess, se você pensar que assim, ele vai dobrando, e aí juros exponenciais, só que você não vai ficar parado nesses 20 anos, esses 21 anos, até dobrar 3 vezes. Você vai estar fazendo a tua parte e colocando todo mês também uma quantia de dinheiro. Então, assim, se você tem como meta colocar 30% do teu salário, qual que é a conta que a gente faz? Eu ganho 3 mil reais. Então eu vou pagar aluguel, eu vou pagar, vou viver, e aí se sobrar no final do mês, eu vou investir. Só que a conta não pode ser essa. A conta tem que ser, ganhei 3 mil, já tiro e vou viver o meu eu do futuro é um boleto. Eu preciso pensar nisso. Então, se o meu eu do futuro é um boleto, eu defini que, para começar, vai ser 10%. Ok, então 300 reais dos meus 3 mil, eu vou guardar e eu já vou investir. Então, eu tenho para viver 2.700. É isso que sobrou. Eu até ouvi uma frase ontem, eu não sei de quem é a frase, mas um amigo comentou. Ele falou assim, talvez seja até da Natália. Não lembro agora a fonte. Então, se alguém souber a fonte, já pode colocar pra gente nos comentários. Por favor. Mas a pessoa falou assim, o meu amigo contou o seguinte caso. A gente tem a cultura de falar assim, bom, o que sobrar, o resto, eu vou investir. O que é o resto? Quando você está almoçando, o que é o resto? O restinho de comida você faz o quê? Vai pro lixo. Você joga fora. Então, o resto, na verdade, nunca vai ser resto. E não pode ser o resto, porque é uma das coisas mais importantes. Exatamente, essa é a sacada. Então, quando você muda essa palavra, tipo, não é o resto. Eu separei 10% pro meu eu do futuro. Então, esse mês foi 10%, aí eu consegui passar o meu mês com 2.700. Aí eu falo, eu acho que eu posso colocar 15%. E aquilo é tão gostoso, quando você começa a aplicar e você vê que você colocou 100, aí virou 110. Virou 120. Você fala, eu quero colocar mais. Lógico, você não vai ficar mesquinho, vai deixar de fazer as coisas que você quer também. Acho que não é isso. A gente precisa viver também, né? Eu sou muito a favor do equilíbrio, sabe? Encontrar o que te deixa feliz. Mas ver a satisfação do dinheiro rendendo para você. Todo mês você conseguir colocar alguma coisa, ele vai te trazer esse 1 milhão sem aquela afobação, talvez maluca, né? E a gente vê hoje, né, assim, é uma estatística. Os jovens de hoje, eles saem de casa muito mais tarde do que a gente saiu. Eu saí com 18 anos. Eu saí com 27 anos. Olha, você ficou muito mais tempo. Você saiu tarde. Saí tarde. Esperava de você uma jovem revolucionária. Não, é que eu tive, né, a minha mãe adoeceu e tal. Foi outro rolê, mas eu provavelmente teria saído mais cedo. Antes, provavelmente, Então, o jovem hoje, ele tá saindo mais tarde de casa. Então, se você sai mais tarde de casa, até para quem mora em Floripa, puxa, a faculdade aqui é excelente. Então, eu saí de casa porque eu queria fazer faculdade e na minha cidade, lá em Santo Cristo, não tinha faculdade. Então, a única opção era, de fato, fazer esse movimento de sair da casa dos meus pais. Então, se você fica mais tempo na casa dos teus pais, fazendo um estágio durante a faculdade, e você não tem gasto nenhum. Então, lógico, você pode destinar metade do que você ganha para os seus gastos pessoais, para diversão, lazer, enfim, o que você gostaria de fazer, e a outra metade você vai investindo. Então, olha só. Você já chega colocar isso pro meu irmão. Ele acabou de começar um estágio pago, ele ainda mora com meu pai e faz faculdade no UFSC, entendeu? Ele pode guardar dinheiro agora. Ele pode guardar 100% se ele quiser, né? E aí, tipo assim, ele guardou R$1.000 todo mês. 1 ano são 12 mil reais. 2 anos, 24 mil. Aí tem a mágica dos juros sobre juros.
Isso é uma coisa que pode acabar com você, mas ela pode te levantar também, o juro sobre o juro. Quem entende, Exatamente. eu ouvi isso já, foi numa palestra, eu acho, eu não lembro de quem foi, mas ela falou assim, foi da Carol Pfeiffer, que é uma pessoa que eu também sigo Sim. e tô ali namorando ali algumas coisas que ela ensinou, eu já Uhum. andei pegando. O juro sobre o juro é o seu melhor amigo. Ela fala isso, gente, e realmente é o seu melhor Fato. amigo. Ele é Assim como tem o juro sobre juro que você não pagou sua fatura o inteira do cartão de cartão, crédito. que acaba. Gente, a pior conta do mundo é o cartão de crédito. Nunca É. deixe de pagar a sua fatura Não. inteira. Isso é uma lição que você tem que ter. E se você não tem educação para ter cartão de crédito, não tenha. É melhor não ter. Não tem. Porque aquilo ali afunda muita Não, gente, e aí, né? assim, quando você consegue numa taxa de juros 14% ao ano de rendimento, Imagina. nos juros do cartão é 14% ao mês, né? Aham. Você Ao fala, mês. não vai fechar a conta nunca. Você pensa nisso? Não fecha. O cartão de crédito é a melhor das coisas para os bancos, né? É uma coisa louca isso, é né? perfeito, né? É. Aí vai lá, te oferece mais crédito. Aí você fala, eu ganho 3 mil reais, agora eu tô com mais 3 mil reais de crédito, eu ganho 6. Só que não, querido, só que não. Você tá pagando mais 6 lá que você nem Só que sabe. não, É uma bola de você neve. vai ter que fazer algum trabalho extra É. para ganhar o dinheiro ou emprestar dinheiro de alguém que também vai te cobrar juros, porque, Sim. né, essa é a sociedade. E você vai ficar ali, patinando. E olha, eu nunca mais duvido que sai. não teve alguém aqui nesse mundo que já não se enrolou com juro de cartão de crédito. Acho que todo mundo na vida, uma vez ou outra, se enrolou com juro de cartão de crédito, algum né? E é momento. difícil pra você sair, né? Em algum momento, É, exatamente. então O sempre brasileiro, pague o seu né? O cartão de brasileiro crédito em dia. Ele é uma É um pouco facilidade. complicado. Tem mais uma coisa, né? O cartão de crédito é uma coisa do Brasil, né? É. Nos outros países não existe cartão de Não. crédito, igual a gente faz parcelar uma compra de R$1.000 em 10 vezes sem juros. Olha que coisa Não, maravilhosa, né? Isso é maravilhoso, né? Porque a gente até fez um exemplo com os alunos lá na escola, que a gente tem um projeto de levar a educação financeira para as escolas. Uhum. E é justamente isso, assim, se você vai pagar 3 mil reais no celular, e você já tem esse dinheiro, mas você pode pagar ele em 10 vezes sem juros. Então, se você aplicar, todo mês vai te sobrando um pouquinho que vai estar rendendo. Porque, poxa, se é sem juros, investe os 3 mil, paga a parcela. Aí, geralmente, você compra hoje e você vai pagar em 30 dias só, né? Que o cartão vai vencer em 30, até um pouquinho mais do que 30 dias, paga só no mês seguinte. Então, você já consegue, com esses juros, já sobra um pouquinho que você vai tendo de rendimento até esses 10 meses passarem, e depois você também que terminou de quitar. Só que tem que ser com responsabilidade, porque não é fazer E não essa pagar. dívida e outra dívida. Tem que Exatamente. ser com parcimônia, Tem vamos que dizer ser, assim, exatamente, com sabedoria. né? Ai, nosso tempo tá acabando, mas a gente Jura? podia ficar falando. Juro, Ai, já faz 45 Não, pode minutos que ser. nós estamos conversando. Acredite se quiser. Tem muito filme aqui ainda pra gente falar, né, Jess? Ainda. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou te convidar Diga. pra vir numa segunda oportunidade pra gente continuar esse papo. O que Maravilhoso. você acha? Bora. Se você até quiser trazer o seu esposo junto, Raoni, Perfeito. a gente faz um bate-papo a três Combinado. ali, que como você falou, ele tem bastante Ele experiência. tem muita experiência. Aí eu já vou estar falando talvez com o público das opções. Ah! Não é mesmo? Combinado. Jaque, então vamos fazer isso, gente. Eu fico Combinado. chamar a Jaque pra parte 2 aqui. Isso. Se você assistiu esse episódio até o final, deixa aqui nos comentários o que você quer saber sobre investimentos. Se você tem algum filme, alguma série, tem até série aqui que a gente não falou e documentário que são Tem. bem importantes que a gente vai falar no próximo episódio. Então, e deixa a sua dúvida aqui também. Vai lá no canal da Melver, dá uma olhadinha no que eles já têm lá, né? Exato. Que a gente vai começar a investir porque nós estamos em busca do nosso milhão, não é mesmo? Exatamente. Ou dos nossos milhões. Dos nossos milhões, porque um milhão também, né? Depois que bate um, dobra em 7, já viram 2. Já viram 2, tá Então, vendo? assim, é isso que a gente vai buscar. Olha o quanto de conhecimento que vocês aprenderam aqui hoje, né, Jaque? Maravilhoso, Jéssica. Maravilhoso. Obrigada por Maravilhoso. você Foi ter um vindo. prazer, Vou amei. combinar com você a parte 2 pra gente gravar e já Fechado. ter logo na sequência Ó, esse episódio. No mercado financeiro, palavra de honra é fechado. Fechado. Então, assim, combinado. estamos fechadas. Estamos fechadas. Parte Teremos 2 a parte 2. vem logo aí, gente. Obrigada, Jaque. Obrigada, foi um Vamos lá, prazer. gente. Vamos aprender para investir. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.